Hoje eu vou compartilhar com vocês 7 ações que considero extremamente atrativas no momento, levando em conta não só o preço, mas também a qualidade. Se você está buscando oportunidades de investimento, esse vídeo é para você. Mas antes de mais nada, um aviso importante. Esse conteúdo não é uma recomendação de compra ou venda. Meu objetivo aqui é trazer uma lista de ativos para você conhecer e estudar mais a fundo. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. E se quiser ajudar ainda mais, dá uma olhada nas opções de apoio pela descrição, seja doando via Pix, Apoia-se ou até usando o nosso link da Amazon para as suas compras. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Antes de mergulharmos nos ativos, é essencial entendermos o contexto macroeconômico atual. Afinal, saber aonde estamos na economia ajuda a definir as melhores estratégias de investimento. Então, vamos dar uma rápida olhada nisso. Começando pela Selic, que apesar de estar em 10,75% atualmente e boa parte do mercado falar de uma Selic próxima aos 11% ao fim do ano, o Boletim Focus, que calcula a mediana das expectativas de vários economistas acompanhados pelo Banco Central, estima uma Selic de 10,5% no fechamento do ano. Apesar do Boletim Focus nos mostrar chances de até vermos uma queda na Selic, quando olhamos para o DI futuro, onde o mercado pode precificar suas expectativas para a Selic, o título vencendo para 1 de dezembro de 2024 se encontra negociado em 10,99%, nos mostrando que apesar das previsões do Boletim Focus do próprio Banco Central, o mercado como um todo ainda aguarda mais uma alta da Selic esse ano, trazendo-a mais provavelmente ali para os 11%. Vemos também já 7 semanas consecutivas do Boletim Focus revisando suas previsões do IPCA para cima, indicando maior risco inflacionário e todo o tom de preocupação fiscal aqui no Brasil. Por contraparte, vemos também as expectativas para o PIB subindo pelas últimas 3 semanas. Inclusive, olhando o crescimento da indústria, comércio e serviços, vemos respectivamente um crescimento de 2,4%, 4% e 1,9% nos últimos 12 meses. Então, nesses 3 pilares econômicos que são relevantes, a gente está caminhando. Em termos de desemprego, vemos também uma evolução do trimestre atual, o segundo de 2024, em relação ao primeiro, o que dá espaço para a já citada alta da Selic, uma vez que o principal efeito negativo desse movimento é exatamente o aumento no desemprego devido à desaceleração da economia. Em termos de balança comercial, vemos o Brasil ter ficado bem positivo nos primeiros meses do ano, porém já virando para o negativo e alargando seus patamares negativos mais para o fim do ano. Isso também é parte do motivo para vermos a alta do dólar nesse mesmo período, principalmente a partir ali de março de 2024. Em termos de PMI, os dados não são tão recentes, a matéria já tem quase um mês, mas o nosso Purchasing Managers Index, ou Índice Gerente de Compras, que mede as expectativas das empresas industriais através de perguntas aos responsáveis pelas compras de insumo da empresa, se encontra atualmente em 53,2. Sempre que esse indicador se encontrar acima dos 50, ele reflete uma expectativa de crescimento industrial por parte dessas empresas avaliadas. E ele está mostrando inclusive uma melhora dessas expectativas, já que seu patamar anterior era de 50,4. Com tudo isso em mente, temos um cenário de incertezas com relação à Selic, porém, ao mesmo tempo, boas expectativas para a indústria, comércio e serviços, o desemprego seguindo em queda e a economia brasileira, de forma geral, está caminhando sem grandes sinais de crise iminente, mesmo que certas promessas fiscais não sejam cumpridas. E aqui vai um ponto importante. O investidor brasileiro precisa entender que nunca haverá um cenário econômico perfeito, sempre existirão riscos e saber lidar com eles é parte do jogo. Claro que com a Selic ainda alta e expectativas pelo mercado de ainda mais altas, vemos o Tesouro Direto entregando rentabilidades muito atrativas, especialmente os títulos atrelados ao IPCA de mais longo prazo. As rentabilidades estão bem atrativas e eu vejo como uma excelente opção para quem busca segurança para o longo prazo. Porém, eu sei que vocês estão aqui esperando as oportunidades da renda variável, e daqui a pouco a gente está chegando lá. Antes eu vou dar uma olhada aqui no Ibovespa, que se encontra atualmente nos 131 mil pontos. Então, mesmo com a volta do ciclo de alta da Selic,
a gente segue bem perto das nossas máximas históricas. Não vimos uma grande queda, inclusive estamos até lutando para manter essa linha de resistência aqui na média móvel de 20 semanas do Ibovespa. Mas, como vocês já sabem, o Ibovespa, em termos de múltiplo, vem apertado, então ainda nos dá oportunidades. Já o IFIX, considerando a menor volatilidade que a gente espera dele, acabou sendo mais gravemente afetado por esse movimento da Selic. E, na minha opinião, a gente está tendo algumas oportunidades interessantes no momento atual. Tanto que mais à frente eu vou até citar alguns. Já em termos de S&P 500, a gente praticamente só segue subindo aqui nos 5.800 pontos. Então lá nos Estados Unidos, de fato, a gente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar boas oportunidades. O mercado está, em geral, subindo bastante. E temos, claro, também o Bitcoin seguindo as suas altas, deu uma recuada até essa média móvel de 50 semanas, parece que encontrou suporte e voltou a subir, querendo fazer novas máximas históricas. Sobre Bitcoin, a minha tese não mudou desde o vídeo que eu lancei sobre a minha estratégia para as criptomoedas. Inclusive, as minhas previsões estão se cumprindo. E chegou no momento que a gente já acima dos $70 mil não tem mais segurança de entrar e comprar agora. Claro, você ainda pode comprar um pouquinho para tentar aproveitar uma alta, que eu acredito que ainda deva ter. Porém, para quem entrou lá atrás, eu acho que já é a hora de começar a pensar em reduzir a posição, em capturar esses lucros e colocá-los em ativos de mais solidez, fundo imobiliário, ações, etc. Então, de fato, o lugar que a gente tem que olhar é, aqui no Brasil, fundos imobiliários e ações. Então chega de enrolação, vamos para a primeira empresa da lista, que vai ser a Intelbras INTB3, com um dividend yield de 2,38%. Ela é uma empresa de telecomunicação que vai trabalhar com redes tanto de internet como de interfones, vai possuir desde alguns produtos de maior qualidade até alguns mais simples, mais acessíveis, está com um PL de 11,44, desde o seu IPO em 2021, esse PL só tem se contraído, se encontrando no menor patamar até então. O mesmo movimento a gente vê no preço sobre valor patrimonial, em 2,36, numa empresa que mantém uma dívida líquida negativa, além de uma margem líquida super estável aqui atualmente nos 12,67%, com uma queda no seu ROI, porém se mantendo ainda bem alto em 20,62%, e que vem até aumentando o seu crescimento nos últimos anos. No caso aqui a gente está olhando o crescimento anual composto dos últimos 5 anos. Então até 2022, de 2017 a 2022, uma média de 21,18%. 2018 a 2023, uma média de 27,35%. 2019 até o ano atual, uma média de quase 30% de crescimento por ano. Sendo uma empresa com bom potencial de crescimento, que já tem uma certa estabilidade, negociada a múltiplos bastante comportados. A segunda empresa da nossa lista vai ser focada em papel cartão, embalagens de papelão e etc. A Irani, uma empresa também pequenininha, ainda uma small cap, e que também entrega qualidade. Aqui a gente tem um dividend yield inicial bem atrativo de 7,15%, porém, devido ao setor, a gente pode esperar oscilação ao longo do tempo. Ela está com PL de 12,16, um PVP de 1,48, praticamente o menor PVP desde aqui de 2018. A gente viu um aumento da sua dívida, mas em 2,23 vezes dívida líquida por EBITDA ainda está bem controlado. Com o setor passando por um momento difícil, a gente vê uma queda da sua margem líquida, mas mantendo a lucratividade aqui em 9,71%. O mesmo movimento a gente vê no ROI, se mantendo aqui nos 12,18%. Então perdendo os patamares super atrativos que a gente viu em 2021, 2022, 2023, porém mantendo a lucratividade. Então, mais uma empresa que eu considero com um preço interessante no momento atual, apesar do que tem vivido o setor. Vou citar também o Banco Bradesco, especificamente as suas ações ordinárias, BBDC3, com um dividendo de 10,4% nos últimos 12 meses, um PL de 10,49 perto da sua média e um PVP abaixo de 1. Desde 2021 eles começaram a enfrentar um pouco mais de dificuldade, então eles foram sendo precificados cada vez mais para baixo e atualmente nos encontramos com um PVP de 0,85. Claro que isso vem junto da queda do ROI, que se encontra atualmente nos 8,11, e mesmo que a gente não volte aos patamares que ele já entregou de 19, 19,5, 18,5, uma recuperação para os 13, 14, 15, que eu acho super plausível, já seria interessante nos patamares de preço atual. Inclusive, quando a gente olha a relação cotação-lucro, a gente vê que em 2019 para 2020 o seu lucro caiu
junto com a cotação. Apesar da recuperação em 21 e 22, a cotação seguiu caindo. 2023 tenta uma recuperação, porém, com o lucro ainda em queda, volta a cair para o ano atual, mesmo com o lucro desacelerando a sua queda e podendo querer voltar a subir nos próximos anos. Fora que é um banco com histórico de bonificações que parou desde 2023, mas que em breve também imaginamos a volta dessas bonificações. Eu vou falar agora rapidamente de 3 fundos imobiliários, até porque, como a gente viu, os fundos imobiliários sofreram relativamente bastante com esse movimento atual da Selic, mas fica até o final porque, como prometido no título, eu ainda vou citar outras 4 empresas, totalizando as 7 mais atrativas para mim nesse momento. Pode considerar essa mini lista de FIIs aqui um bônus para vocês. E por ser bônus, ela também vai ser rápida. Eu vou citar o HGRU, um FII que eu ainda não trouxe análise aqui no canal, mas tem um portfólio de renda urbana com lojas de rua, supermercados e até alguns imóveis educacionais, sendo um dos fundos imobiliários de mais qualidade, que dificilmente se encontra abaixo do seu VP como vemos no momento atual. Porém, pela sua qualidade, a nossa expectativa de rendimento mensal fica ali pelos 0,7% ao mês, o que quando a gente olha anualmente fica um pouco melhor porque é um fundo que tem histórico de guardar os lucros de vendas ao longo do semestre para o fim do semestre. Então é um fundo que historicamente paga aquela porradinha de fim de semestre. Os outros 2 eu não vou falar muito sobre porque eu já trouxe análise aqui no canal, então você pode só pesquisar e ver o que eu falo nos vídeos em si, mas são o GARI 11, que vai misturar imóveis logísticos e de renda urbana, e o AFHI 11, um fundo de CRI, Middle Risk, e se você se interessar por qualquer um dos 2, dá essa pesquisada, eles já fazem parte da série Preço Justo aqui do canal. Voltando às ações, eu vou citar a Home, empresa brasileira que faz máquinas industriais, logo tem como clientes outras indústrias, sendo uma boa opção para o cenário onde a nossa indústria segue mostrando crescimento. Aqui a gente também tem um dividend yield inicial de 7,79, bem atrativo, um preço sobre lucro de 7,62, um preço sobre valor patrimonial de 0,78, muito perto das mínimas que a gente fez desde 2017, dívida líquida por EBITDA super controlada, 2,81, a margem líquida que veio se apertando de uns tempos para cá, 10,64, a gente espera ver uma recuperação mais para frente, mais ou menos o que a gente espera do ROI, que também não está tão bom agora, nos 10,25, mas não remove da qualidade da empresa, que vale ressaltar também é uma small capzinha até menos de R$1 bilhão de valor de mercado. Seguindo a lista, vou falar também da Cosan, que na minha opinião segue num preço atrativo. Ela vem passando por um momento onde ela está sendo mal vista pelo mercado, principalmente devido ao seu endividamento que vem crescendo, está aqui em 3,5 vezes dívida líquida por EBITDA, e no caso da Cosan, que é uma holding, cujo seu fluxo de caixa não vem das próprias operações, mas vem dos dividendos pagos pelas empresas que ela controla, então cabe uma política de dívida mais conservadora, e por isso quando a gente começa a passar dos 3,5 nesse tipo de empresa a gente começa a ter um alerta, então o mercado está ficando com o pé atrás. Até se decepcionou um pouquinho porque havia uma expectativa do IPO da Moove, a empresa de óleos da Cosan, que devido a contextos de mercado acabou não se concretizando, vai ficar mais para frente, seria uma oportunidade da Cosan se capitalizar, diminuir essa dívida, mas assim como nos outros casos, nada disso remove a qualidade do portfólio de empresas da Cosan. Então, exatamente para quem gosta de ter uma estratégia contrária, tentar se mover contra o movimento de larga escala do mercado, acho que Cosan segue bem interessante. Vou citar também a B3, empresa que é quase um monopólio no mercado brasileiro e que, apesar de sempre surgirem rumores de competidoras, ela segue em posição dominante e, mesmo tendo em vista a queda dos seus dividendos, segue sendo uma empresa geradora de caixa com ótimas margens, dividend yield de 3,68, um PL de 14,14, um PVP de 3,09, um EV/EBITDA praticamente nas mínimas desde 2011, dívida líquida negativa praticamente desde sempre, uma margem líquida maravilhosa de 41,11%, um ROI muito grande de 21,87% e um belo histórico de crescimento também. Por final, vou citar aqui a Camil, empresa de arroz, feijão, café e biscoitos. Essa vem com PL de 4,73, o menor desde 2018, com um dividend yield de 3,43 em linha com o que ela tem entregado historicamente,
Uma empresa que passou a ser negociada abaixo do seu valor patrimonial em 2022 e seguiu alargando esse desconto, uma dívida líquida por EBIT super controlada, uma margem líquida bem apertada, porém bem manejada. Eles seguem mantendo a lucratividade, mesmo nos períodos apertados. E um belo ROI mesmo nos períodos mais apertados aqui, 11, 12 e alguns períodos mais vastos, como os atuais 19,8. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Agora é hora de comentar. Qual desses ativos você já conhecia? Qual pareceu mais interessante para você? Quais você tem na sua carteira? Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com quem também está interessado em investimentos. E claro, confere a descrição para ver como você pode ajudar a manter o canal no ar, seja por doação ou usando o nosso link da Amazon. Bons investimentos e até a próxima!